bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso programa Perrengue, que nasceu para tirar você do perrengue, fazer com que você não entre nunca mais não volte. Essa a nossa intenção aqui, não é isso, Érico? Chega de perrengue, né? Chega de perrengue. Não do programa, não, perrengue financeiro, gente? Que fique muito claro, exatamente. Então, você que tem carro, você que tem moto, né, tá aí preocupado com as contas de início de ano, sabe que todo ano vence o quê? Seguro. E aí, como é que tá as suas contas com relação ao seguro? Sabe exatamente como contratar um seguro? Sabe para que serve seguro? Já aprendeu alguma coisa sobre isso? Vamos dar um tempinho para eles responderem. Será que foi? Não, você que respondeu que sim ou que não, está na dúvida, o programa de hoje é para isso, mas fique sabendo que não existe só seguro de veículos, existe seguro de um monte de coisa. Tem uma informação que eu vou até ler aqui que eu nem acreditei na hora que eu li. Sério, olha só, seguro das pernas do português Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador de futebol do mundo, estão seguradas a 260 milhões de dólares. Não, real. É real? É real. Ah, tá. Você já pensou? Não. Nossa, mas que seja. Então assim, né, não existe só seguro de carro. Não existe só seguro de carro e o seguro tem que fazer parte do nosso planejamento. Sempre. Então assim, vocês que já estão acompanhando a gente, né, a gente já está conversando há bastante tempo, já tem um ano já de perrengue no ar, né, você está sempre ouvindo a gente falar de planejamento financeiro. Então você que já está seguindo as nossas orientações, que já tem feito seu planejamento financeiro, sabe que o seguro é um componente que faz parte do seu planejamento financeiro, tem que estar lá estruturado na sua organização financeira, para que você não deixe de fazer o seguro, porque é algo muito importante. E trouxemos para falar com a gente uma especialista em seguros. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, é a Alessandra Benini, que trabalha na empresa Meu Patrimônio, né? Veio aqui falar com a gente sobre seguros. Alessandra, se apresenta pra gente um pouquinho, fala da sua história de vida pra gente. Bom, eu sou paulista, né? Paulistana, na verdade, moro aqui no Espírito Santo já faz um bom tempo, desde 99, mas na área de seguro especificamente eu trabalho desde 2017, tive a oportunidade de ser treinada por uma grande seguradora que está aí no mercado há quase 190 anos, e desde lá só trabalho com seguro de vida e previdência privada complementar. Bacana. Alessandra, na sua opinião, ainda falta muita informação sobre educação e planejamento financeiro para o brasileiro? Muita informação, porque quando a gente fala um pouquinho de seguro, né, a gente vê a falta de conhecimento que as pessoas têm para entender o próprio seguro de vida, que não é só a morte, né, ou assistência funeral. Então, falta muita informação para a parte de planejamento, que o seguro é um pilar dentro do planejamento financeiro, que é o pilar que a gente chama de gerenciamento de risco. Como nós vamos gerenciar esses riscos, pode ser através de apólice de seguro ou alguma estrutura financeira. Então, sim, infelizmente, a gente encontra, apesar de estar acessível nos bancos, enfim, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, ainda falta muita informação do que se trata e para que serve. Eu ia perguntar agora justamente sobre a questão do planejamento financeiro, né? Você já adiantou, já disse que faz parte, né, do planejamento financeiro. Então, deixa eu só mudar a pergunta. Para quem está começando, né, que não tem o hábito de fazer planejamento financeiro e que nunca colocou o seguro, tem alguma regrinha, alguma facilidade para poder lembrar de colocar esse item no seu planejamento financeiro? Eu acho que quando a gente está pensando num planejamento financeiro, a gente tem que pensar, e se não der certo o que nós estamos planejando? Uma coisa muito importante que as pessoas se esquecem, somos nós. Nós somos a máquina de fazer dinheiro. Então, se o planejamento financeiro serve para quê? Conquistar sonhos e objetivos. Para a conquista de sonhos e objetivos, a gente precisa fazer dinheiro, a não ser que venha o dinheiro, né? Não é o caso. Então, se você, que é a máquina de fazer dinheiro, não puder mais produzir, o que acontece com seus sonhos e seus objetivos? Então, para uma pessoa que está começando, pensando num planejamento financeiro, o principal é resguardar você, em vida, a máquina de fazer dinheiro. Acho que esse seria o começo de tudo. Logicamente, aí a gente pode dividir e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Sim, ok. Resguardar em vida. É isso aí, muito legal essa Gostei, parte. sim. Eu também gostei Firmou disso. aqui. É isso aí. Ficou? Gravou aqui no coração. Gravou. Então, já que a gente está falando, né, de seguro e o pessoal ainda tem dúvida,
Fala pra gente quais são os tipos de seguros que existem no Brasil. Tem muito, né? Acho que a gente pode dar um resumo. A gente pode falar dos automóveis, né? Dos bens patrimoniais, de empresas, seguros de vida em grupo. A gente fala de seguro de cargas internacionais, grandes riscos. Tem seguros, por exemplo, de erros de execuções de serviços, que é o de responsabilidade civil. Então, a gente tem inúmeros seguros para várias modalidades, utilidades, né? O mais importante é que entenda qual é o seu risco daquela ação, serviço ou ação que você está executando. Então, vamos dar um exemplo. Eu sou um médico, ok? Qual é o risco? Quais são os riscos que eu corro estando vivo e trabalhando? Então, uma é você morrer, obviamente. Uma é você parar de produzir dinheiro. Então, nós estamos na categoria seguro de vida, ok? Segundo, eu errar uma operação. Então, eu sou cirurgião, ok? Errei ali, aconteceu algum problema com o paciente. Fui executado, sofri um processo judicial ou uma ação na administrativa. Então, é um seguro para me resguardar daquilo. Ou eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Se acontecer, às vezes, muitas pessoas falam, eu não tenho seguro da casa. E às vezes a casa é o único patrimônio da pessoa. 100% do patrimônio que ela tem é a casa. E se a casa pega fogo, ou se sofre um roubo, ou uma loja sofre um roubo, acabou. Ele começa do zero. Então, é importante entender o gerenciamento de risco de uma perda patrimonial. Então, assim sucessivamente. Entender qual é a profissão, quais são os riscos e quais são os gerenciamentos daquele risco. Hoje você é a head de seguros do escritório de planejamento financeiro Meu Patrimônio. Correto. E quais são os tipos de seguro que você trabalha lá? Lá a gente foca na pessoa física, basicamente. Então a gente tem principalmente seguro de vida, ok? Seguro de responsabilidade civil. Né? E vida eu só gosto de separar em dois, né? Que é seguro de morte em vida e o seguro de responsabilidade civil, que é a ação dele. Por que o responsabilidade civil? O responsabilidade civil, se eu causo um dano a uma outra pessoa, quem vai pagar é o meu patrimônio. Sou eu, a máquina de fazer dinheiro. Então é importante a gente resguardar esse meu patrimônio com o seguro de responsabilidade civil. Uma dúvida aqui, você falou do médico, mas existem outros profissionais? Qual é o tipo de profissional que deve fazer esse tipo de seguro? Olha, eu diria todos, né? Mas a gente tem que ver também, né, o peso. Mas, basicamente, uma área extremamente acionada, de alto risco, contador. A área de contabilidade é extremamente acionada. Qualquer erro que tiver, ele vai ser acionado. Ele tem a responsabilidade pelas ações dele. Contador, advogado, dentista, arquiteto, engenheiro. A gente tem um exemplo de um prédio aqui em Vitória que sofreu uma queda, um desmoronamento. Então, existe uma ação judicial correndo ali. Por mais que o engenheiro não tenha culpa ou tenha, não estou entrando no mérito judicial, estou querendo dizer que alguém tem que se defender. E custas judiciais e advogados honorários e advocatícios devem ser pagos. O seguro ele vem para isso, né? Então, engenheiro e assim sucessivamente. A gente pode dizer N profissões. Qual a importância de se ter um seguro de vida? Depende da pessoa. Então, a gente tem que entrar um pouquinho no individual, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que existe dois tipos de seguros de vida, duas áreas. A morte, resguardar na caso aquela pessoa venha a falecer, os beneficiários vão receber, ou os herdeiros legais vão receber aquele benefício. E em vida, a importância de um seguro de vida é que você entenda que, primeiro que em vida, sempre, enquanto você precisa trabalhar, você precisa resguardar você máquina de fazer dinheiro. Ok? Depois você verifica, beleza, eu tenho pessoas que dependem de mim se eu vir a falecer? Tenho. É importante ter uma apólice para essas pessoas, deixar condições para que essas pessoas não passem necessidade. Depois entender, tem um processo de inventário, quanto que custa um processo de inventário, quanto que custa a educação dos filhos, que talvez seja um sonho seu deixar, o seu filho não tenha que trabalhar antes do momento. Então, basicamente a gente tem que entender esses dois pilares. É muito caro um seguro de vida? Qualquer pessoa pode ter? Ou como é que é o valor disso? O seguro, ele tem o valor do seguro, o prêmio a ser pago pelo segurado, ele tem dois pesos, né? Alguns outros, mas os dois principais. É a condição de saúde e idade do segurado. Então, quanto
Se você não tiver com boas condições de saúde, por exemplo, se você estiver acima do peso, for sedentário, enfim, isso agrava, isso deixa mais caro o seguro. E outra coisa, pode ser sua profissão também agrava, então nós temos profissões de alto risco que agravam o seguro. Outro fator que agrava, conciliam com o custo-prêmio do seu seguro é o valor que você quer resguardar. Então, um seguro de 10 mil, obviamente, não vai ser o mesmo preço no seguro de 1 milhão. Então, quanto pode ser acessível a todo mundo, não é caro, depende da sua condição de saúde e do benefício que você quer deixar ou receber em vida. Então, tem que ver esses dois pilares, mas não é caro. É acessível. É acessível, tem seguro de R$10, tem seguro de R$5, acho que tem até bancos digitais que é seguro de R$3,50. Não quer dizer que você vai receber também, né? Porque às vezes é o barato que sai caro, literalmente. Eu tenho processos, eu recebo muita demanda de pessoas para auxiliar no processo de sinistro e tudo mais. Eu tenho um caso em família que, pode ficar tranquilo, que na hora que eu vir a falecer, vocês estão tranquilos. Ele veio a falecer e o caso dele era um seguro de acidente, ele morreu por doença e a família não recebeu absolutamente nada. Então, é bem sério isso, é o barato que sai caro. Só uma pergunta, esse dinheiro fica com quem? No caso, porque nessa apólice específica da minha família, né, ele contratou uma morte acidental. Então, ele morreu por um problema pulmonar, de câncer, não sei se foi câncer, alguma coisa pulmonar. Então, ele era piloto de avião, então ele não tem a apólice para cobrir. Todo o valor que ele pagou resguardou o período que ele estava à vida para o risco de um acidente, não para um caso de morte natural, né? Então, não fica com ninguém. Na verdade, ele pagou pelo risco, que não teve. Morreu por outro motivo. Pela sua experiência, quais são os tipos de seguro de vida mais acionados? Gente, eu acho que primeiro eu costumo dizer assim, se sua apólice de morte custa R$100, a em vida tem que custar R$200. Começa por aí, você tem que valer muito mais em vida do que na sua falta. Mas eu tenho filha, né? Eu fico assim, lógico que se acontecer alguma coisa comigo vai ser assim, devastador, ela tem 1 ano, Deus me livre, mas se acontecer alguma coisa comigo e eu vir a faltar, a falecer, eu não vou deixar dívidas, eu não vou deixar problemas, porque eu fui, né? Agora, se eu fico inválida, se eu fico doente, eu tiro dela para a minha sobrevivência. Então, primeiro a gente tem que entender que o mais importante somos nós vivos, né? Passando por necessidade. Então, um seguro de vida uma cobertura do seguro de vida que eu recomendo e tem que olhar em detalhe as condições gerais é o de doenças graves. Tá? O que mais acionado é o afastamento temporário, mas o de doenças graves, que é o diagnóstico de câncer, infarto, AVC, Alzheimer, Parkinson, paralisia de membros, transplante de órgãos. Mas eu tenho plano de saúde, eu escuto muito essa, mas eu tenho plano de saúde. Mas a maioria dos meus clientes, quando acionam, utilizam o dinheiro para transporte, estadia no local onde está sendo tratado, acompanhante, entre a possibilidade de procura de cura. O plano de saúde cobre só o rol da ANS. E se o rol da ANS não estiver incluso alguma nova droga, algum outro tratamento que ainda não foi aí. Exatamente, você vai deixar? Isso aí. Qual é o imóvel que você vai vender para procurar a sua cura? Acho que todos, né? Acho que sim. Né? A família inteira fica abalada. Então, seria o de doenças graves e um seguro que eu recomendo demais para autônomos, principalmente. Então, nós estamos falando de advogados, médicos, dentistas, enfim, autônomos no geral, cabeleireiro, esteticista, é o afastamento temporário. Por quê? Se nós não formos trabalhar, obviamente a gente contribui com o nosso INSS, nós temos o seguro social, nós estamos falando de uma complementação, ok? O processo de acionamento também é diferente. Você não vai trabalhar, você não está na cadeira lá atendendo o seu paciente, um dentista, por exemplo, não está na cadeira atendendo o seu paciente, o dinheiro não está entrando, a máquina para automaticamente de fazer dinheiro. Então, você tem um seguro para resguardar essa falta dessa renda. Então, você vai lá, aciona, quebrei a mão, ok? Tava lá jogando futebol, pelada do final de semana. É o que mais acontece, né? Clássico. Eu sou... Como é que é? Não vou nem chutar o nome de alguém, porque... o Neymar se machucou, né? Deu torção no... De novo. Então, enfim, né? Tô lá, eu sou o Neymar.
né? Não sei se é um bom exemplo, mas tudo bem. Mas a pelada do final de semana ou os esportes amadores são o que mais causam lesão. E isso afeta diretamente o quê? O seu trabalho. Você é dentista, você não pode quebrar a mão, você não pode quebrar o pé. Entendeu? E se quebrar, você pode acionar o seu afastamento temporário, recebendo a renda que você comprova, obviamente. Então, não vem falar, eu recebo 20 mil reais por mês, 30 mil, e você não tem como comprovar, você não vai acionar. Isso é uma fraude, né? Nós estamos falando de casos assim. Comprovou a renda, você pode acionar e receber da seguradora. Isso aí, esse negócio de esporte de final de semana, eu até parei de ir em academia para não correr o risco. Ai, gente. Mas aí você está gravando. Lembra que vamos voltar lá atrás? Vamos voltar. Aí, se você não estiver fora do peso... Não, estou me controlando. Mentira, estou nada. Você falou algumas coisas que são bem importantes, mas só para poder deixar bem cravado aqui para gente, qual cobertura não deve faltar de maneira nenhuma em apólice de seguro de vida? Doenças graves, tá? Se você não tem uma reserva de emergência, o afastamento temporário, muito importante, e invalidez acidental e por doença. Isso não deve faltar. Se você tiver dependentes e necessidade de resguardar alguém na sua falta, a cobertura de morte por qualquer causa. Não caem na cilada de comprar seguro de morte acidental apenas. Porque o meu maior risco é acidente. Você não sabe. Você vai, peraí, eu vou morrer por acidente. Não sabe. Então, resguarde você, ou gerencie o seu risco como um todo. É igual contratar um seguro do carro. Não, eu só bato na frente. Se alguém bater atrás, não vai me resguardar. Vou contratar o seguro do carro para frente. Se bater na minha traseira, tá fora. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Seguro de morte acidental, você pode até agravar. Eu tenho 500 mil de morte por qualquer causa, mas se for acidental, eu deixo 1 milhão. Beleza. Qual a diferença entre prêmio e benefício? Rola uma confusão, né? Essa pergunta é muito boa, porque todo mundo confunde, tá? Prêmio é o que você paga para a seguradora, é o valor que está no boleto. Ali, ó, você vai pagar lá todo mês 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, enfim, é o valor que você paga. Benefício é o valor que você vai receber da seguradora e no caso de morte é que você vai deixar para os seus beneficiários ou herdeiros legais. Outra pergunta muito, muito boa e se eu não tiver beneficiários declarados na apólice, quem recebe o seguro? Sempre é um herdeiro legal. Quando você vem a falecer, não tem o processo de inventário? Para que serve o processo de inventário? Para detalhar quem são os seus herdeiros, os percentuais. Ali, se você não tiver beneficiários declarados, a sua apólice de seguro entra na divisão dos bens. Legal. Você falou dos preços, você até citou alguns aí de R$5, ou seja, R$10, que são preços realmente acessíveis, né? Dá para fazer. Mas eu também fico pensando assim, R$10, será que isso, até que ponto isso vale a pena? Ou até que ponto você não vai cair numa armadilha? Como se proteger, né? Como ter conhecimento, se proteger de um golpe. Exatamente. Como que você olha para aquilo e consegue entender e fala, não, esse R$10 é o que eu posso pagar, R$10 é o que eu posso pagar, mas eu estou pagando por algo que eu sei que que vou usar, né, caso venha acontecer, que é sério, que é um seguro sério. Dá para a gente ter essa avaliação? Olha, depende de onde você está contratando e consultando, né? Eu vou dar até um exemplo que eu fiz hoje, uma cotação para um cliente, ele vai resguardar 200 mil de morte e deu R$19, 200 mil. Ele tem 31 anos, ele não morte por qualquer causa. Então é acessível, tá? Mesmo. Agora, como ter segurança daquela apólice que você está contratando? Aonde você está cotando? Você vai entrar no site e você pode contratar a apólice através de um corretor de seguro ou através dos meios bancários. Basicamente, são esses dois canais principais. Se você for contratar através dos meios bancários, entenda que a pessoa que está ali na sua frente, não é o especialista, tá? Então, faça bastante pergunta, peça as condições gerais, leia o que você está assinando, não saia assinando, isso aqui é uma apólice muito boa, leia o que você está, porque se você não está na frente de um especialista, talvez a outra pessoa também não saiba direito o que está te ofertando, ok? Agora, você está na frente de um corretor que é especialista em vida, isso vale também para um corretor que não é especialista em vida. Agora, se está na frente de um corretor que é especialista em vida, verifique qual é a seguradora que ele está te oferecendo.
Então, o corretor, ele é o intermediário da seguradora com o segurado. Então, ele vai te traduzir tudo que a seguradora está nas condições gerais. Então, verifique qual que é a seguradora que ele está te oferecendo, quanto que custa, como é que vai ser a forma de pagamento, o site e, de preferência, contrate com um corretor especialista, porque mesma coisa quando você vai ao médico. Se você tem um problema do coração, você vai tratar com o ortopedista ou com o cardiologista. Então, corretores têm as suas especialidades também. Então, são estratégias de ler o que vocês estão contratando. E a seguradora, ela faz investigação do sinistro antes de pagar? E quanto tempo isso normalmente demora? Isso depende, prazo para pagamento depende de seguro para seguro, tá? Então, condição geral. Normalmente, se todos os documentos entregues estiverem ok, de 15 a 30 dias uma boa seguradora, tá? Só que é óbvio que a seguradora vai consultar todos os documentos que vocês estão enviando. E se vocês... e é a diferença de você contratar com um corretor, né? Porque o corretor, ele faz ele tem que te auxiliar nesse processo de acionamento de sinistro, que quando a gente aciona a pólice, se chama sinistro. Seja de vida, seja de qualquer outro serviço. A seguradora, ela não é que ela é treinada para não te pagar, ela é treinada para evitar fraudes e golpes, porque a grande maioria dos acionamentos sinistros, infelizmente, são fraudes. São fraudulentos. Então, ela vai investigar, vai fazer... já passei por um caso de um cliente que passou por perícia, ele fez uma cirurgia, no caso, no joelho. Então, passou por perícia, foram no plano de saúde dele e você assina a autorização de que ela pode fazer a investigação. Então, acione com cautela, entenda o que você está contratando e contrate com um corretor de seguro. Poxa, bacana. Aí, tá acabando. Gente, tá fazendo essa entrevista aqui, tá acabando o tempo muito rápido. Muito. Assim, um tema bacana, né? Eu não sabia que tinha. A Lê chegou falando assim, que o meu tema nem é tão legal assim. O quê? Caramba, muito olha a massa. quantidade de informação e a maneira como você trouxe, Lê. Queria até agradecer a sua presença. Obrigada. E a maneira como você trouxe esse assunto. A gente já queria dar esse passo e trazer esse tema para os nossos seguidores, telespectadores. A gente ficava com medo de ser algo muito técnico, né, Érico? Um juridiquês muito elevado. E ela trouxe de uma maneira tão suave, tão claro, objetiva. Nossa, assim, atendeu a expectativa total. Nossa, eu aprendi um monte de coisa aqui. Vou até fazer meu seguro de vida. Você não tem ainda? Olha, tá vendo? Ai, gente, como assim? Eu vou pedir para ela avaliar a minha apólice. Inclusive, muito importante, revisem as apólices. Porque quando você contrata, você está numa condição e quando você talvez tenha que aumentar, diminuir, tirar alguma cobertura. Então, Alessandra, e aí o nosso ouvinte, aquela pessoa que está assistindo a gente no YouTube, no site, gostou, falei, agora eu quero fazer o seguro de vida. Aonde que essa pessoa te encontra para poder fazer o seguro de vida com você? Então, hoje eu sou a head de seguros da Meu Patrimônio. Pode entrar no nosso site, www.meupatrimônio.com e solicitar um check-up. Dentro do check-up você vai estar, ou mandar uma mensagem no WhatsApp, quero uma análise da pólice, a gente faz a análise também. Fique à vontade. Muito ou no legal. Instagram também, Ale Bernini, meupatrimônio.com, PF. Viu? Dá pra encontrar ela em um monte de lugar, igual o perrengue, né, Érico? É exatamente igual Aproveita e fala pro pessoal onde tem perrengue. Tem perrengue no Spotify da TV Vitória, tem perrengue na Rádio Pan News 90.5, todas as quartas-feiras, 16h30. Tem no YouTube, no site do Folha Vitória. Tem o Instagram, que é o @perrengue.financas. Gente, é perrengue pra todo lado, não tem pra onde correr. Não tem desculpa mais. E é isso, a gente agradece a sua atenção. Até o nosso próximo encontro. Valeu, tchau, tchau. Tchau.